Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. E, como vocês sabem, o basquete não para, pessoal. Antes de começar aqui com a análise desse jogo entre o New York Knicks e o Indiana Pacers, eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando agora no canal, que estão curtindo o canal, que estão interagindo com o canal e todos aqueles também que estão presentes já no canal, né, por estarem a prestigiarem o canal, né? Agradeço imenso de todo o coração e vamos para frente, né? O importante é o basquete, o importante é a informação, o importante é o conteúdo que esteja a causar impacto e trazendo qualidades também para todos nós, né? Inclusive para vocês. Bom, pessoal, eu trouxe aqui alguns dados sobre o jogo que aconteceu ontem. Foi um jogo muito, mas muito equilibrado e aconteceram muitos detalhes, né? Um jogo com muitos detalhes e é nos detalhes que está sendo decidido esse jogo, né? Nos dois primeiros jogos, o Pacers, no jogo 1, venceu por 3 pontos, no jogo 2, venceu por 5 pontos, e agora, no, no, no jogo no jogo 3, o Knicks venceu por 6 pontos, né? Está sendo decidido entre detalhes, né? Entre acertos e erros de cada um dos times, né? Pessoal, também tem que destacar a atuação monstruosa do Cat Towns no último quarto, que marcou 20 pontos. Lembrando que nos primeiros 3 quartos, primeiro, segundo e terceiro quarto, o Cat Towns só marcou 4 pontos, né? O saldo total no jogo de 24 pontos. Os 24 pontos foram marcados ao longo da partida e 20 pontos só no último quarto. Converteu 6 arremessos de 9 tentados. De 6 lances livres que ele foi para bater, converteu 5, só errou 1. E converteu 3 bolas de 3 de 4 tentados. Catão, que na entrevista disse que se a equipe perdesse, então quem iria ser muito criticado seria ele. Daí que ele disse, não, vou tomar responsabilidade, esse é o meu momento, eu estou aqui para isso, sou pago para isso, então eu vou acabar com esse jogo. Foi daí que surgiu a grande inspiração do Catauns, né? Também foi um jogo muito importante por parte do Jalen Brunson, né? Que estava totalmente carregado de faltas. Thibodeau fez uma leitura muito estratégica, né? Usou muitos jogadores do banco. Dessa vez ele usou muito a rotação. Thibodeau, que inclusive é muito criticado por causa disso, né? Ele já passou por Minnesota, já passou por Chicago, né? E ele é bastante criticado porque ele dá muita minutagem aos seus titulares, usa muito pouco o banco. E acredito que isso estava prejudicando bastante também nele. A ausência de Nesmith durante 11 minutos também contribuiu bastante para a recuperação do Knicks. Olha, Nesmith ficou 11 minutos fora. Só voltou quando faltavam 7 minutos e 3 segundos para terminar o último quarto. Aí a vantagem já estava totalmente evaporada, né? Não diria totalmente, mas acredito que mentalmente, psicologicamente, o Indiana estava abalado porque o Knicks tirou a vantagem de mais de 20 pontos e quando ele volta, estava vencendo por uma diferença de 1 ponto, 89-88, né? Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns dados bastante interessantes que vai trazer uma análise mais profunda para esse vídeo, né? O jogo ficou empatado 9 vezes e houve troca de liderança 10 vezes, né? E eu trouxe 5 fatores, né? 5 fatores que vão nos ajudar a compreender mais como é que esse jogo todo se desenrolou até a vitória do Knicks. Primeiro é que o Knicks é o time da virada, né? Não tem como. Knicks é o time da virada nos playoffs, né? Nos playoffs. Ele venceu o jogo 1 e o jogo 2
perdendo por mais de 20 pontos com o Boston, e depois venceu agora o Indiana Pacers, perdendo por mais de 20 pontos também. Então, é o time da virada praticamente, né, nos playoffs, e eu logo percebi que esse era um jogo emocional. Eu estava vendo a expressão do Jalen Brunson, a expressão do Cat Towns, logo ao longo do jogo, né, quando estavam principalmente tomando aquela run de 13 pontos, de 7 pontos, o Cat Towns estava muito desiludido. O Brunson estava meio assim, nervoso. E no intervalo, o Brunson chegou a explicar que o ponto-chave deste jogo, o detalhe crucial neste jogo, foi que é, o pessoal se uniu bastante durante o vestiário, o pessoal conversou como uma equipe, o pessoal se uniu, o pessoal percebeu que é um jogo emocional, né? É um jogo muito emocional, então não vamos nos deixar abalar, não vamos nos deixar se estressar com o resultado contra a nosso favor. Vamos voltar lá e vamos dar o nosso melhor e virar este jogo. Então, foi aí o ponto de virada. Tanto é que antes do intervalo, o Knicks conseguiu reduzir essa vantagem, né, que era bastante, e também serviu de otimismo, de um gás para eles regressarem para o terceiro quarto, né? Então, foi mais um jogo emocional e essa conversa que eles tiveram no vestiário foi muito bom, foi crucial, né? Olha só, antes do intervalo, o Knicks aplicou uma run de 10-3 e reduziu a diferença para 7 pontos, né? Só que quando regressaram já no terceiro período, eles tomaram muitos pontos, né? Tomaram muitos, mas muitos pontos, e essa vantagem e essa desvantagem que era de 7 para o Knicks subiu, né? Mas aí teve a infelicidade do Nesmith, né? O, Na entrevista, o técnico Thibodeau disse também ainda que nenhuma vantagem é segura. E se você relaxar um pouquinho, se você relaxar só um pouquinho, só um tiquinho, essa vantagem some. Então, acho que o psicológico, né, afetou bastante e eles já estão habituados nesses playoffs a ficarem atrás do placar por muitos pontos e tirarem. Então, isso foi bastante importante. Segundo ponto é que o Towns resolve aparecer. Towns resolve aparecer, justifica por que ele é pago, por que ele tem um dos melhores salários, né, da liga e desse elenco, e o cara aparece, né? O cara aparece com uma atuação absurda, conforme eu falei no início do vídeo, 20 pontos no último quarto, né? Então ele aparece carregando a equipe, né, com um lançamento de 3 pontos já no terceiro quarto e depois foi uma sequência de 2 a 3 alley-oops que ele fez também e encurtou essa diferença. Outro detalhe também é que o Knicks, né, usou 9 jogadores na rotação. Conforme eu falei, o Thibodeau é muito criticado por isso, e os torcedores do Knicks estavam caindo em cima dele mesmo. Os torcedores do Knicks são chatos demais. Né? Ao contrário dos torcedores do Chicago e do Minnesota, os torcedores do Knicks são totalmente diferentes de todos os lugares onde ele já passou. Então estava cobrando bastante ele. Então ele arriscou, sabe? Ele arriscou. Inclusive foi considerado de meio louco assim, mas ele arriscou, né? E tem aqui uns dados muito importantes que essa loucura dele surtiu bastante efeito. Né? É que nos primeiros 101 minutos dessa série, ou seja, o jogo 1 e o jogo 2, ele utilizou somente 8 jogadores. Eu disse que o cara utiliza a rotação muito curta. Utilizou só 8 jogadores praticamente, né? Com a exceção de 26 segundos na qual o Delon Wright jogou. Né? Isso é nos 2 jogos anteriores. Lembra bem esse nome, Delon Wright. Delon Wright, o próprio Delon Wright, no jogo de ontem, jogou mais de 13 minutos e teve um plus-minus positivo. Um dos melhores da equipe. E o Landry Shamet também jogou mais de 11 minutos. Então, esses 2 jogadores encaixaram-se perfeitamente no desenho tático que ele fez no terceiro período e no último período. Ou seja, toda a segunda parte do jogo, o Thibodeau
deu um nó tático no Rick Carlisle, né, que é um cara muito experiente, que foi campeão em 2011 daquela equipe fenomenal de Dirk Nowitzki, que foi campeão em cima de quem? De Miami Heat, do LeBron James no modo Prime. Só isso. Rick Carlisle. Entende? Então, é um cara bastante experiente. Os dois jogaram combinados mais de 20 minutos e foram importantes. Outro detalhe também é que ele usou o, 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 o Mitchell Robinson no lugar do Josh Hart. Esse ajuste que ele fez logo começou a surtir efeito. Logo começou a dar resultado. A equipe começou a se encaixar, o Pacers começou a sentir muita dificuldade, né? Porque a defesa estava boa do Knicks e o Nesmith, que era o cara que estava no cangote, seguindo o Jalen Brunson, estava fora, através da torção do tornozelo. Né? Então, esse foi outro detalhe muito importante também. Falando em Nesmith, o cara estava ausente durante 11 minutos, quase um período inteiro. E olha um outro detalhe também nesse jogo, que até parece um pouco uma teoria conspiratória, sabe? É o seguinte, no terceiro período, o Aaron Nesmith se lesiona no minuto 6 a 6 segundos. Minuto 6 a 6 segundos, no fim do terceiro quarto. Os Knicks venceram por 6 pontos este jogo, não é? E a principal função do Nesmith era marcar o Brunson. E ele marca muito bem. Nesmith é chato demais. Pensa num marcador bom demais, né? Ele está dificultando muito a vida do Brunson. Pois é. Então, e ele lesiona com a bola. O cara estava com a bola na mão, fazendo o movimento e lesiona, tropeçando no Brunson, no próprio Brunson que ele está marcando. Né? E nesse momento, o Pacers estava vencendo por uma diferença boa, por uma margem de mais de 10 pontos, ou seja, estava 70 a 57. Minuto 6, 6 segundos, e o Pacers vence o jogo por 6 minutos. Sei lá, se calhar é coisa da minha cabeça, né? Enfim, ok. Quando o Nesmith resolve voltar no fim do quarto, né, do último quarto, faltavam 7 minutos e 3 segundos. Conforme eu falei no início do vídeo, a vantagem já estava 89 a 88 favorável para o Knicks. O Knicks aí já tinha virado o jogo, né? E durante esse tempo que o Nesmith ficou fora, no banco, o Knicks venceu o jogo por 32 a 18, né? Teve um saldo positivo durante a ausência do Nesmith. Então, olha o impacto que o Nesmith causa nos dois lados da quadra, percebe? E o quinto fator, né, que foi bastante decisivo, é já pensando no próximo jogo, né? Nesmith entrou machucado, muito machucado, e a equipe, o departamento técnico não sabe exatamente se ele vai jogar no jogo 4, né? O jogo 4. Falando em jogo 4, o Pacers venceu e despachou o Cavs, né? No jogo 4. O Pacers perdeu o jogo 3 em casa, mas despachou o Cavs no jogo 4 com uma defesa absurda e uma agressividade no jogo que eu nunca vi. O Cavs ficou totalmente perdido e perdeu por mais de 20 pontos de diferença. A questão é, será que o Pacers vai repetir a mesma proeza? Será? Enfim, não podemos confiar muito nas estatísticas, né? Mas acredito que 2-1 é diferente de 3-0 para o Knicks. O Knicks agora virá com uma moral muito, mas muito grande lá em cima. E o Pacers, com a incerteza da presença ou não de Nesmith no jogo 4, vai ser muito complicado, porque afinal de contas o cara é o principal marcador do principal jogador do Knicks, Jalen Brunson. Entendeu, né? Então, vai ser bastante complicado esse detalhe. Também tem outro detalhe que não é fora, que está fora desses 5 fatores que eu trouxe. É que o Indiana Pacers ontem jogou no mesmo dia que ocorreu a corrida de Indianapolis 500, que é uma corrida de carro que acontece lá nos Estados Unidos, né? E sempre que o Indiana Pacers joga no mesmo dia que ocorre essa corrida,
perde. Já aconteceu 4 vezes. E das 4 vezes, Indiana perdeu, tá? A 4-0 contra o Indiana. E dessas 4 derrotas, 2 foram com o Knicks. Olha o dado curioso, né? Ou seja, ontem era o dia do Knicks vencer esse jogo, né? Enfim, os caras nunca venceram no mesmo dia em que acontece essa corrida do Indianapolis 500, né? E ontem não foi diferente. Então, pessoal, não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de comentar. Estou gostando bastante, os vossos comentários são ótimos, o ponto de vista também estão me dando muita força também nesse canal, né? Agradeço imenso por estarem me prestigiando e espero que continuem sempre, né? Mano, o basquete é isso mesmo, é um jogo, o basquete é uma cultura, o basquete é uma filosofia de vida. Se vocês verem nos Estados Unidos, como também em outros cantos, o pessoal que joga basquete, que respira basquete, não só joga, mas também contribui bastante para instituições, contribui bastante para melhorar a estrutura social do meio em que estão. Se você vê na NBA, tem o programa NBA Carries, né? NBA Carries, é isso, melhor citando aqui, NBA Carries, que quando os jogadores não estão jogando, estão de férias, eles tiram um tempo para se beneficiarem de causas sociais. Então, basquete é isso, mano. É tudo, sabe? É vida, é cultura. Então, agradeço imenso, né, pelo apoio e não se esqueçam também de compartilhar esse conteúdo, ok? Tamo junto, então, mano, e até ao próximo vídeo, ok?